Olá, meu nome é Ana Clara Machado, sou aluna da Escola Agrícola de Jundiaí e vou mostrar para vocês os 3 tipos de laço existentes. Entre eles estão o laço com teste no início, o laço com teste no final e o laço de contagem. O laço que testa no início nós conhecemos por while. O laço que testa no final é conhecido como do while. E o laço de contagem é o for. Eu vou dar um exemplo aqui para mostrar melhor como se usa o for, começando por ele. O for, para você poder acessar ele, para você entrar no laço, é preciso determinar algo antes, contrário do while. O do while você já pode iniciar o seu programa com esse laço, porque ele não tem nenhuma condição de entrada. O for, assim como o enquanto, você precisa determinar algo antes. Vejam só. Aqui tem um laço for e aqui tem uma condição para que ele entre no laço. Aqui nós temos um while e aqui nós temos uma condição para que ele entre no laço. O for, ele significa para, ou seja, para tal coisa que vamos determinar aqui, ele vai fazer isso. While, enquanto. Então, enquanto essa condição aqui for verdadeira, ele vai fazer tudo isso aqui que estiver dentro do laço, ok? Nesse exemplo aqui do for, ele fala sobre a tabuada. Então, ele vai perguntar assim, a partir de qual número, ou seja, a partir de qual número você vai iniciar a sua tabuada? Eu vou iniciar a minha tabuada do 1, eu quero a tabuada do 1, por exemplo. Até qual número? Ou seja, até qual número vai a minha tabuada? Quero a tabuada do 1 até o 4. Então, ele vai fazer a tabuada do 1 até o 4. Então, ele vai fazer aqui, ó, o for para conte, que é o meu contador, no caso. O meu conte iniciando do limite 1, que é essa variável aqui que eu declarei, que eu guardei, o meu primeiro número. Conte enquanto, né? Enquanto conte for menor ou igual o limite 2, que é esse aqui, ó, até aquele número que eu determinei. Conte mais. É aí que está o contador desse laço for. O que acontece dentro do for? Seguinte, ele vai rodar, né, esse programa antes de entrar no laço, e ele vai chegar no laço, para e vai verificar essa condição aqui. Essa condição é verdadeira? Beleza, ele vai continuar lendo. Essa condição é verdadeira? Ele vai continuar lendo. Então, cada vez que essa condição e essa condição forem verdadeiras, ele vai somar de 1 em 1. Essa parte aqui é chamada de contador e ele faz um incremento do laço. Ou seja, o meu laço ele vai iniciar, se essas duas condições forem verdadeiras, ele vai iniciar, vai realizar isso aqui que está dentro do laço e vai voltar. Essa é a função do laço de repetição, repetir. Então, ele vai vir até aqui, aonde tem a chave, vai chegar no final da chave e vai voltar para o início do laço. E vai ver, ele vai fazer isso até aquela condição ser verdadeira. Enquanto aquela condição for verdadeira, ele vai continuar executando o laço. A partir do momento que ele voltar e ver que aquela condição é falsa, ele vai continuar rodando o programa com o que vem depois dele. Então, aqui, o laço, né? Aqui é a minha condição. Aí eu vou ter um printf, a tabuada do, que no caso vai ser o número que eu vou iniciar. Pode ser a tabuada do 1, do 2. Aqui vai vir um conte. Se a minha tabuada vai começar do 1, ele vai fazer minha tabuada do 1. Aí depois que ele rodar o programa, ele vai voltar para cá e vai fazer minha tabuada do 2 até chegar ao limite que eu determinei. E aqui dentro vem, já que eu quero uma tabuada que faça do 1 até o 10 de cada número que eu limitar, então ele vai vir outro laço aqui, para quê? Para que ele execute isso aqui, né? A multiplicação do conte pelo i, que no caso é a variável que vai sempre somar. Como vai funcionar isso? A gente é meio confuso, mas é assim. Eu tenho 1 vezes 1, por exemplo, aqui, ó.
Eu tenho 1 vezes 1 igual a 1, ok? Quando o meu laço voltar, ele vai fazer 1 vezes 2 igual a 2 e vai dar esse resultado. Se eu quero que minha tabuada vá até de 4, ele vai fazer depois 4 vezes 1 igual a 4. Na próxima vez que ele rodar, 4 vezes 2 igual a 8. E vai ficar fazendo isso. Essa é a função do laço. Eu não preciso montar vários printf aqui dentro e declarar em várias variáveis para ele executar isso. Eu posso simplesmente mandar o meu usuário escolher o que ele quer e ele vai entrar no laço e vai executar de acordo com o que o usuário digitar. Vamos testar? Ó, a partir de qual número eu vou começar? Eu quero uma tabuada de 1 até a tabuada de 3. Olha aí, ele fez a tabuada de 1, a tabuada de 2 e a tabuada de 3, indo do 1 até o 10. Lembra dessa condição aqui, ó? Que ele vai do 1 até o 10. Pronto, então ele fez 1, 2 e deu o resultado certo. 1 vezes 1, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3. Esse é o for e essa facilidade que ele nos dá. Um pouco parecido com ele, nós temos o while. Só que o while, ele não vai ter esse contador como o for tem. Ele não tem esse contador aqui. Então, você pode incrementar ele, você pode usar ele aqui embaixo, sei lá, se eu quero fazer depois com que ele volte, ele pode fazer isso. Mas o for, geralmente eu uso o for para coisas mais numéricas. E o while mais para condições mesmo, onde usa mais printf, coisas que não exijam tanto cálculo. Então aqui nós temos um programa que ele vai pedir a idade até que essa idade seja maior ou igual a 18. Então ele vai iniciar aqui, ó, um printf, mandando ele digitar a idade, guardando a variável idade. Então aqui, ó, enquanto a idade, a minha condição, enquanto a idade for menor do que 18, ele vai continuar pedindo a idade. Eu vou digitar a idade. Se eu digito 12, ele vai entrar no laço, já que a minha idade é menor do que 18, e vai continuar pedindo a idade até que eu digite algo que seja maior do que 18. Aí sim ele vai sair e vai dizer qual é a idade que eu digitei. É o mais simples. Eu gosto muito do while e do do while. Vamos lá? Ó, vamos digitar aqui uma idade 13. 13 é menor do que 18. Digite novamente. 15, menor do que 18, digite novamente. 17, menor do que 18, digite novamente. Então, vamos digitar aqui 18. Você tem 18 anos. Ele saiu do laço. Essas repetições aqui que ele realizou é porque ele estava dentro do laço. Ele foi fazendo, porque seguia a essa condição aqui. O while, ele vai sempre testar no início. É importante lembrar. Ele vai fazer isso aqui, depois que ele voltar, que ele vai testar. Contrário dele, nós temos o do while. O do while, eu fiz a minha questão sorteada na Armada. Então diz assim: numa universidade, cada aluno possui os seguintes dados: renda pessoal, renda familiar, total de gastos com alimentação e total de gastos com outras despesas. O meu objetivo é elaborar um algoritmo que calcule e escreva a porcentagem dos alunos que gastam acima de R$200 com outras despesas, o número de alunos com renda pessoal maior do que a familiar e a porcentagem gasta com alimentação e outras despesas em relação às rendas pessoal e familiar. O algoritmo deve encerrar, no caso, eu fiz com que o meu laço encerrasse quando fosse digitado 0 na renda pessoal. Então vamos lá. Eu vou começar a fazer meu programa. Eu gosto de fazer por partes e declarando a variável de acordo com que eu for acrescentando o scanf. Então, ele quer que numa universidade possui os seguintes dados: renda pessoal, familiar, total de gastos e total de gastos com outras despesas. Vamos começar aqui fazendo um printf. Ele vai pedir para digitar a renda pessoal. Ele vai guardar isso no scanf de renda pessoal. Se ele está se tratando de dinheiro, nós vamos usar um float. E ele vai guardar isso na variável RP.
Então, nós vamos começar aqui a declarar float RP. Como eu vou pedir isso aqui, mais as outras vezes, vamos dar aqui um Ctrl C, para ser mais rápido, um Ctrl V. Então, ele quer renda pessoal aqui. Aqui ele quer o que? Renda familiar, né? Familiar. Eu vou guardar isso na variável RF. Depois ele pede o gastos com alimentação, não é isso? Então, vamos fazer aqui. Opa. Gastos com alimentação. E eu vou guardar isso na variável gastos com alimentação. Ele vai pedir também o gastos com outras despesas, não é isso? Gastos com... Vamos fazer aqui, gastos com outras despesas. Eu vou guardar isso na variável gastos. Gastos com outras despesas. Vamos declarar aqui RP, RF, GA e GD. Então, ele pede que eu leia e elabore um algoritmo que escreva a porcentagem dos alunos que gastam acima de R$200. Antes ele fala que o algoritmo deve encerrar quando for digitado 0 na renda pessoal. Eu poderia resolver essa questão usando um while. Só que se eu fosse resolver essa questão no while, eu ia ter que colocar esse printf aqui antes do laço e dentro do laço. Eu não ia botar dois printfs iguais. Então, o que eu fiz? Eu usei um do. Eu poderia fazer com while, né? E aqui eu botei um while. Ou seja, resolvi a minha questão com um do while. Então, enquanto... Ele diz que enquanto a renda pessoal, não é isso? RP for diferente de 0. Enquanto o RP foi, minha renda pessoal for diferente de 0. Ou seja, não igual a 0. Mas acontece que, se eu deixar o algoritmo desse jeito aqui que ele tá, ele vai, mesmo que eu digite 0 na minha renda pessoal, ele vai continuar pedindo a renda familiar, gasto com alimentação, gastos com outras despesas. Aí sim ele vai chegar nessa parte aqui, vai testar e não vai voltar para cá. Então o que eu posso fazer aqui? Posso pôr um if e mandar ele ver. Se o meu RP for diferente de 0, ele vai realizar tudo isso aqui. Então, ele vai realizar tudo isso se o meu, a minha renda pessoal for diferente de 0, ele vai pedir o restante. E se não for, ele vai vir para outra parte do laço e vai encerrar o meu programa. Agora ele pede assim, a porcentagem dos alunos que gastam acima de R$200 com outras despesas. Para eu fazer uma porcentagem, eu preciso saber a quantidade de pessoas que digitaram. Como eu faço isso? Lembra que eu falei que mesmo que você não use o for, você pode colocar um contador? Então aqui dentro eu vou pôr um contador. Vamos pôr aqui um contador de pessoas. Pessoas mais. Por que mais? Porque ele vai contar de 1 em 1. Agora, aqui fora do laço, né? Porque eu determinei que deve encerrar o meu laço quando for digitado 0 na renda pessoal. Fora do meu laço, eu vou começar a fazer essas operações aqui, essas equações que peço para que eu mostrasse. Então, /n, /t, a porcentagem dos alunos que gastam acima
de R$200 com outras despesas. A porcentagem dos alunos que gastam acima de R$200 com outras despesas. Como que eu vou fazer este cálculo? Se eu quero a porcentagem de algo, eu vou ter que fazer um cálculo para que eu tenha esse resultado, obviamente. Agora, eu preciso aqui dentro do laço ir fazendo outros cálculos. Por quê? A partir do momento que o meu laço vai rodando, ele vai mudando a variável dele. Eu preciso botar alguma variável ali que esse número seja substituído, seja depositado. Então, como que eu vou fazer isso? Se eu quero alunos que gastam acima de R$200 com outras despesas, eu tenho que vir aqui em gastos com outras despesas e fazer um if para se o meu gasto com outras despesas for maior do que 200, ele vai guardar isso, vai incrementar em uma variável. Ele vai incrementar aqui, então, em gastos com despesas maior. Vamos botar assim, mais. Então, toda vez que alguém tiver gastar mais de R$200 com outras despesas, ele vai somar mais um nesse meu contador. E aqui eu vou fazer a minha condição, ó. Vírgula, vai ser GD maior, que é a quantidade de pessoas que digitaram acima de 200, dividido pelo número de pessoas que participaram, né? Vai ser isso aqui, multiplicado por 100. Certo? Multiplicado por 100. E aqui será a minha porcentagem de pessoas que gastam acima de R$200 com outras despesas. A próxima coisa que ele pede é o número de alunos com renda pessoal maior do que a renda familiar. Aí eu tenho que também fazer outro contador desse aqui. Por quê? Porque ele tem que comparar se a minha renda pessoal é maior do que a minha renda familiar e guardar também em uma variável de contagem. Então, a gente vem aqui em renda pessoal, renda familiar, no caso, que eu tenho que, depois que digitar, fazer essa comparação. Opa, nós estamos aqui, eu nem percebi. Peraí. Ó, se renda pessoal for maior do que renda familiar, ele vai fazer RP maior mais. Então, ele vai fazer o número de alunos. Vamos lá, printf. O número de alunos com renda pessoal maior do que renda familiar vai ser a variável RP maior. Olha aqui, que eu estava esquecendo do %.2f, já que essas variáveis são float. E aqui o número de alunos, essa aqui pode ser o int, já que ele não usa nenhum valor, ele só quer um número de alunos, é um número exato. Então vamos botar aqui int RP maior. Agora ele pede a porcentagem gasta com alimentação e outras despesas em relação à renda familiar e pessoal. Então, vamos já preparar aqui. Para ele montar essa relação, eu vou ter que ter a contagem de cada um. Então, como eu vou fazer? Renda pessoal, eu vou guardar todas as vezes que digitar
eu vou guardar ela em uma variável, fazendo assim. Vamos fazer RP total igual a RP total mais RP. Como funcionará isso? O novo número que eu digitar, ele vai se somar ao que eu já tinha guardado na minha variável e vai ser a minha nova variável. Certo? Dá para entender? Vai substituindo os valores, somando com o que eu for digitar, para ele dar essa relação lá no final. Então, aqui nós temos um RP total. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer nas outras. Ó, renda familiar, podemos fazer aqui, ó, um RF total igual a RF total mais RF. E o gasto com alimentação também. Ele não quer essa renda pessoal familiar em relação à alimentação e outras despesas. Então, nós temos GA total é igual a GA total mais GA total. Gastos com outras despesas, a mesma coisa. GD total é igual a GD total mais GD total. Para isso aparecer aqui, eu vou precisar montar uma regrinha de 3, porque ele pede em relação. Então, nós vamos pegar esses valores aqui e deixar em uma variável, esses valores aqui em uma variável, para poder fazer a relação entre eles. Então, a gente vem aqui e faz a minha renda, vamos fazer assim, renda vai ser igual a minha RP total mais minha RF total. Então, a minha renda geral vai ser a minha renda pessoal mais a minha renda familiar. E o meu gasto total, vamos fazer assim, gasto, será igual o meu gasto com alimentação total mais o meu gastos com outras despesas total. Aí sim, agora eu vou fazer o cálculo dessa relaçãozinha, já que eu tenho isso e isso, que é meu total de renda, não é? Eu vou fazer como eu fiz aqui, ó. Ele não quer porcentagem? Então, eu vou fazer, por exemplo, a minha porcentagem vai ser igual a renda dividido pelo gasto, né? Renda dividido pelo gasto vezes 100. Ou então, eu posso melhorar, eu posso fazer gasto vezes 100 dividido pela renda, que dá a mesma coisa. É uma regrinha de 3, como se eu estivesse fazendo uma regra de 3, só que dentro do dev. Agora aqui a gente declara essa variável. Então, a gente vai botar aqui um %.2f. Vamos botar um percent para aparecer o símbolo da porcentagem. E a variável porcentagem. Agora a gente vem aqui e usa o i comercial para ele guardar, né, na variável esses valores, e vamos declarar as variáveis que eu usei. Todos eles iniciando de 0, porque são o contador. Pronto? Eu acho que é isso, não está faltando mais nada. Vamos compilar. Renda pessoal 100, renda familiar 200, gasto com alimentação 300, gasto com outras despesas 500, renda pessoal 200, renda familiar 100, gasto com alimentação 600,
Gastos com outras despesas, 700. Renda pessoal, 0. 100% dos alunos gastam mais de R$200 com outras despesas. Um aluno possui renda maior do que a familiar. E a porcentagem com alimentação e outras despesas em relação à renda pessoal e familiar é de 350%. Então é isso, eu espero que tenha ficado bem explicado os 3 tipos de laço e que dê para entender a minha questão da armada.